A gente nunca esteve tão conectado e ao mesmo tempo nunca esteve tão sozinho. Estamos sempre em contato, mas quase nunca juntos de verdade. Esse episódio nasce de uma pergunta simples: e se tudo que a gente fizesse fosse uma grande desculpa para estarmos juntos? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Desplugue e algumas das ideias centrais, valores centrais que sustentam esse movimento. Então, aqui no Humanamente hoje, eu, Aline Bianchini, acompanhada da minha sempre companheira deste podcast, Jerusa Garay. Olá, pessoal. Olha nós aí de novo. Olha nós aí de novo. E hoje a gente traz, né, Jerusa, uma série de ideias e valores que estão movendo hoje, né, a ideia do Desplugue. E gostaria de começar por essa crise contemporânea, né, que vivemos hoje, já falamos um pouquinho ali no começo, de estarmos. Nunca estivemos com tantas possibilidades de conexão, possibilidades de vínculo, e ao mesmo tempo nunca estivemos nos sentindo tão sozinhos, né? Há quem diga que é uma crise, a nossa crise contemporânea é de vínculos, né? E de pertencimento, né? Mais do que qualquer outra coisa. Então, queria conversar um pouquinho contigo a respeito deste tema. Tá Mundo bem. hiperconectado e hiper solitário. Sim. É isso. Acho que, como você falou ali na abertura, né, são ideias que inspiram aí o que a gente tem pensado com o Desplugue, né, que é esse movimento, essa ideia que a gente está desenvolvendo e está aos pouquinhos, né, trazendo para o mundo. E um dos pontos é esse aspecto de muitas possibilidades, né? A gente tem muita coisa, tem muita coisa. E aí vem talvez aquela reflexão que quantidade não significa qualidade, né? Então, da mesma maneira que hoje a gente tem um acesso à informação muito rápido, mas não significa que as pessoas tenham uma escultura, né? Porque talvez até porque tem um acesso rápido, então eu não me disponho a integrar as coisas que eu conheço, quer dizer, falta um processamento, né? Que entre a informação e aquilo se transformar num repertório meu interno. E talvez a lógica seja a mesma quando a gente está falando dessa questão de possibilidade de conexão. Então eu posso, sei lá, tem alguém que eu conheço, né? Agora a gente tá vindo aí de períodos de Oscar, né? Então assim, os atores e tal, sei lá, eu sou amigos deles no Instagram, né? Quer dizer, eu tenho uma sensação de proximidade com pessoas que fisicamente estão muito distantes, mas eu perco a possibilidade de intimidade e proximidade com as pessoas que estão perto. Então é quase como se É quase como se a gente fosse para uma média, sabe? Fosse para uma média, assim. Então, na média, a gente tá meio longe, meio perto de todo mundo. Muito E bom. não. Então, assim, foi até te ouvindo falar assim, foi o que me veio, né? Então, antes a gente estava muito distante das pessoas, né? Sei lá, de outros países, pessoas por questões de sei lá, os círculos onde a gente interage, tinham pessoas que estavam muito longe da gente. E hoje, por causa das redes, por causa disso, dessa coisa toda tecnológica, parece que elas estão pertinho. Mas aí as pessoas que estavam muito perto foram para esse mesmo lugar. Eu achei Então, muito interessante tu usar essa palavra média. é, Eu vou ser obrigada a abrir um parênteses para pessoas que gostam, né, de olhar as palavras uhum, e a origem das palavras, porque a média, né, mídia.
Em vários idiomas também, média é o meio, né? Então, a Uhum. mídia vem desse meio, dessa comunicação mediada, né? Ou seja, eu achei muito interessante tu trazer isso, porque a nossa comunicação, ela acaba ficando mediada através desses meios de comunicação e acaba colocando todo mundo nesse meio do caminho, né? Essa Uhum. distância média que tu trouxe. Isso realmente é muito interessante, porque é uma falsa sensação de estar conectado, de estar, né, na presença de muitas pessoas. Às vezes a gente É, sai do WhatsApp, de uma jornada de trabalho, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, fazendo reuniões, né, com aquela sensação, meu Deus, eu preciso de um tempo de paz sozinho. Mas na verdade você esteve sozinho, sim. no sentido mais puro É, da palavra, né? é. E aí é interessante porque talvez sejam um monte dessas conexões médias, né? E talvez aí uma outra palavra que vem junto com a média e que parece um xingamento, mas ela significa simplesmente que as coisas são médias, que é medíocre, né? Uhum. Então, Mediano. mediano, né? Então essas coisas é um monte de coisa que está mais ou menos, né? Que consome uma energia que você depois não tem energia para fazer aquilo que é de verdade, né? Então é interessante essa, essa sensação, né, de que a gente vai e aí a nossa assim aí a dinâmica da nossa vida vai ficando tudo médio, né? Tudo mediano, né? Então assim eu leio, mas Não não me aprofundo. aprofundo na leitura. Eu, sei lá, Lê mais ou menos uma notícia. eu leio, eu estudo, mas na verdade eu fico constando um monte de coisa na inteligência artificial e aí também vou perdendo às vezes uma capacidade de conexão de ideias, porque a inteligência artificial entrega tudo isso pronto pra Critério, né, gente, também. vai perdendo critério e aí também eu vou, sei lá, eu vou mandando memes e sei lá, e figurinhas para todas as pessoas que tem no meu WhatsApp e aí eu tenho a sensação de que eu tenho alguma relação com elas, né? Então é interessante, inclusive interessante do ponto de vista de que é uma, na verdade até uma coisa que eu tenho assim refletido, né? Que antigamente a gente ligava para as pessoas no aniversário, pessoas que estavam longe, pessoas que são significativas para a gente, então a gente ligava, né? Hoje em dia eu consigo mandar um feliz aniversário para centenas de pessoas pelo WhatsApp, né? Ou quando a pessoa compartilha no Instagram, eu vou lá e comento, né? Assim, que ela tá de aniversário, eu vou lá e comento, ah, feliz aniversário. Mas as pessoas para quem eu ligava antes, a gente acaba caindo no WhatsApp. Então eu deixei de ligar para aquelas pessoas. Então é interessante nessa assim, vai indo para essa zona Como se fosse esfriando, né? Tudo é, fosse esfriando. exatamente. E Só que talvez como se eu você ligar, a pessoa talvez não atenda, porque também as é, pessoas não gostam muito mais de receber é, ligação, é, né? e tô colocando assim até que são coisas que eu mesmo, né, tenho as minhas reflexões, assim, observações do meu próprio comportamento, né? Que e aí você vai observando talvez, puxa vida, vai ficando tudo. Só que aí como agora eu interajo com talvez num dia com muito mais pessoas que eu interagia antes por causa das conexões, eu tenho a sensação que eu estou mais conectada. Mas a qualidade, então isso dissolve a qualidade, né? Vai dissolvendo essa qualidade e vai gerando isso que a gente também já tem falado, que é essa fadiga de relação, né? Uhum, Que é uma fadiga. E talvez até não é nem da relação, é fadiga de estímulo, né? É uma fadiga de estímulo uhum, que faz com que aí, de repente, por favor, eu não quero mais ninguém me perturbando. E aí a uhum, gente não tem energia para essas relações, né? Porque uhum. as coisas são muito
são muito invasivas, né? Assim, Uhum. eu fico fazendo, imaginando assim, A gente fica bombardeado. sei lá, você tá lá no YouTube, no Instagram, o que que seja, e de repente aparece uma propaganda. Eu fico imaginando, é como se aparecesse alguém dentro da minha casa, assim, né? Oi, você quer comprar? Eu Sabe? lembro de um episódio do Black Mirror, um dos últimas temporadas. Eu acabei não assistindo a última temporada, mas acho que é a penúltima. Que a menina, no meio, né, da conversa, entra uma propaganda. Sim. Ela escuta uma palavra-chave, né, na conversa real, e aí entra uma propaganda bem no meio, né? É. Só Mas que isso que isso. tu traz da quantidade é algo central, né? Porque é uma quantidade de estímulos, de informação, de possibilidades. Então, a gente não foi preparado para isso, né? Nosso cérebro nem tá conseguindo processar essa quantidade. E as relações, muitas vezes a gente pode achar, pode cair no erro, né? De que elas simplesmente acontecem, né? Ah, eu tenho um amigo, eu fiz um amigo. Ah, eu conheci uma pessoa. Ah, mas a gente sabe que para você cultivar uma relação num grau passado desse mediano, né? Para você precisa de energia, consome energia, né? Consome energia sustentar isso, para viver isso, né? A gente fala como se gastar energia fosse só para coisas negativas, né? Não, tem uma cota de energia que vai também para vivenciar, né? É um Essa investimento. é um investimento. Exatamente. E aí você acaba dispersando essa energia nessas muitas frentes, nessa quantidade imensa de frentes, né? E acaba não tendo energia para perseguir um projeto que é o mais importante para você naquele momento, entrar, né? Para ter essas relações mais profundas, né? Que você comentou. É. E tem assim, às vezes, né? Por exemplo, quando, isso assim, antes de tecnologia e tal, né? Às vezes a gente vai estar com as pessoas, né? E daí, tipo, sabe aquela coisa que, tipo, almoço de domingo da família, todo mundo vai, mas porque é mais hábito às vezes do que efetivamente, né? E aí aquela coisa, porque o ser humano tem essa coisa de se habituar, né? Quando a gente se habitua, a coisa cai num lugar, né? Para quem aí já leu O Poder do Hábito, né? Cai num lugar lá que fica assim no piloto automático, né? Então, assim, essa tendência a automatizar coisas porque economiza energia, isso é algo da estrutura humana, assim, Uhum. né? É um princípio de economia. A natureza econômica, né? Ela vai tentar fazer o máximo com o mínimo de esforço, né? Tem essa É, inteligência, né? e assim, para quem estuda assim, né, esses temas, e eu mencionei o livro do Poder do Hábito, explica um pouco essa função, assim, sabe que essa tendência, né, de automatização, e a gente se observar na nossa vida, a gente vai ver, né? Então, sei lá, você coloca um alarme para lembrar uma coisa, depois de 3 semanas, quando o alarme toca, você... Por quê? Porque aquilo já... Então, existe essa necessidade que o ser humano tem de variar, né? De criar variações e tal, porque senão pode cair nesse espaço de a ZC, que eu falo, a zona do conforto, né? Assim, é um negócio que está ali, mas é interessante porque mesmo, né, mesmo nesse contexto que eu estava falando, sabe, a gente sempre encontra com a família e tal, a gente vai ver às vezes que talvez eu fazer um encontro, mas que a gente esteja todo mundo de verdade, vale mais do que centenas que tá todo mundo ali, mas não tá ali, né? Uhum. Porque E isso, desculpa. e tem um ponto só para fechar a ideia que e isso acontecia, né? Já aconteceu em outros momentos quando a gente não aconteceu em outros momentos, melhor, vou reformular a ideia. Mas o celular hoje ele só é um gadget a mais para a gente fazer essa coisa de sair e não estar, né?
de sair Escapar e mais facilmente. exatamente, sair mais fácil da coisa, né? E aí você ia falar algo. Sim. Não, e isso é interessante também porque, né, existem coisas que nos cansam e coisas que nos trazem mais energia, né? E aí, quando falando, né, nas relações, é, a gente está falando só desse escoamento de energia. Porém, tudo que a gente aprofunda, ele nos renova, né? Então, por exemplo, você estar de verdade com uma pessoa, às vezes está super cansado, né? Mas tem aquele amigo que tá na cidade só por um dia e quer muito te ver e tu não, né? Puxa, a única oportunidade de ver meu amigo que eu não vejo há 5 anos, né? Aí você faz aquele esforço para estar junto e você sai renovado desse encontro, né? Da mesma forma, acho que essa ideia que tu tá trazendo, né? Aquelas coisas que a gente faz por hábito, por obrigação, ou já entrou no automatismo, não está verdadeiramente presente, e isso nos cansa, nos esgota, né? E uma das coisas que hoje a gente mais tem sofrido é com esse esgotamento, né? Que também tem a ver com. A gente está falando aqui de uma gestão de energia, né? Tem a ver também com a gestão do tempo. Porque hoje uma das maiores reclamações é que eu não tenho tempo. Mas eu trouxe um dado aqui que eu fui pesquisar, né, para trazer para nós. Hoje o brasileiro passa em média 9 horas por dia online. Tudo bem, né? Ah, mas eu não, você não. Talvez quem esteja nos escutando vai dizer não. Mas assim, é a maioria, né? A maioria dos brasileiros passa 9 horas por dia online. Isso é mais que uma jornada de trabalho, né? Então, esse é um dos maiores índices do mundo, né? Então, fora tudo que isso causa, né, de você estar ali, de aumentar, de ficar se comparando, de ficar, de reduzir a interação mais profunda, né, de criar uma sensação de exclusão, né, olha, tá todo mundo. Fora todos esses problemas, né, já é muita coisa para o nosso tema aqui. Ou seja, são 9 horas. Imagino que 9 horas poderiam, é, é, essas 9 horas investidas, né, de forma consciente, porque é isso, né? A gente vai se perdendo ali em meio das tags, e assim, obviamente, uma pessoa não fica 9 horas só no celular, então ela tá no celular junto com outras pessoas, ela tá no celular junto do trabalho, ela tá no celular junto da refeição. Então a gente vai. Parece que como a sensação desse buraco, que para alguns alguns vão nomear de solidão, outros vão nomear de falta de propósito, cada um, claro, vai ter uma experiência diferente, né? Mas é como se ficasse um buraco nunca preenchido, né? Porque você nunca está Sim, de verdade. Então aí, né, a gente tem alguns dados também, né, que falam que no mundo, aí já mundial, né, uma a cada 4 pessoas relata sentir solidão frequentemente, né? Os jovens de 18 a 29 anos estão entre os mais afetados nisso, né? Uma geração que se sente bastante sozinha e que já relata nas pesquisas bastante dificuldade em interagir pessoalmente, né? O face to face, né? Não consegue ter conversas difíceis e mesmo interações assim no dia a dia já tem muita dificuldade de fazer isso cara a cara, né? E essa questão desde 2023, acho que a gente já falou aqui em algum outro episódio, né, do Humanamente. Desde 2023, a solidão ela foi reconhecida, né, como uma doença, né? Inclusive a OMS declarou que estamos vivendo uma epidemia global, né? E também alguns dados que mostram que ela é tão prejudicial para a saúde, né, quanto outros hábitos muito ruins, né, como, por exemplo, fumar 15 cigarros por dia, né. Então é um impacto de saúde. A gente não está falando só de um incômodo emocional, de só uma crise, né, existencial, né, mas a gente está falando também de um problema de saúde pública, tanto que alguns países já estão tratando dessa forma, né? E um outro aspecto, que inclusive queria referenciar aqui, trazer uma sugestão, né, de um livro de uma autora que se chama Sherry Turkle,
que é o Alone Together, né? Que é sozinho juntos, né? Que ela fala que a tecnologia cria, então, essa ilusão de companhia, né? Por isso que eu falei daquele buraco que acaba ficando sempre não preenchido, né? Mas a tecnologia, então, cria essa ilusão de companhia, né? E ela fala que a gente começa a inverter e esperar mais da tecnologia e menos uns dos outros. E aí começa a entrar num campo muito perigoso, né? Que é ir matando pouco a pouco, não só as conexões mais profundas humanas, mas é, a própria crença uns nos outros, né? Uma expectativa, né? Não expectativa no sentido de esperar que os outros façam, mas assim, de você investir mais, né? Uhum. Onde é que eu vou investir mais? A gente investe menos em coisas humanas, né? E mais Sim, porque a tecnologia. tecnologia ela traz um conforto, ela traz. O ser humano é complicado, é complexo, tem altos e baixos, né? Tem toda uma complexidade. Então a gente vai entrando nessa zona de conforto, né? Eu gostei muito da palavra que tu trouxe, média, que é uma zona média mesmo, né? É mais confortável, não é tão bom, mas também, né? Não gera tanto É. conflito. Não é tão bom, mas também não é ruim assim. Fica. É tipo o sapato que aperta, né? Assim, tipo, aperta, mas. E Só depois de um tempo é que gera o calo, né? exatamente. E te ouvindo aí comentar sobre essa questão de esperar mais da tecnologia, né? A gente já tem hoje aí casos, né? Tem aparecido de pessoas, né, que Relacionamento. começam a se relacionar com inteligência artificial, né? Tem um filme eu não assisti ainda, né, mas que é o cara que se apaixona pela voz da secretária eletrônica, eu acho, que é um filme que chama Her, acho que é ela. Ah, não, o Her é a inteligência artificial É mesmo. Esse inteligência filme artificial. esse é fantástico. É o que aconteceu, é o que está acontecendo com o pessoal aí, mas esse filme é de É, 2010. é. Vale a pena. E eu não cheguei a assistir, não sei porque eu achava que era uma secretária eletrônica. Talvez Isso é uma seja outro prova de que filme que tu é muito cinéfila. Tu deve ter trocado os roteiros, porque certamente deve ter um filme com esse roteiro. é, e essa assim, inclusive ao ponto de perder a noção, né? Assim, de que tem coisas que eu não vou resolver no WhatsApp, né? Tem coisas que a gente precisa, né? Eu falo, é 4D, né? Assim, pegar, tem e essa esse e talvez entre aí num tema que você falou, né, existencial, que é talvez até a reflexão do que nos faz humanos, né? Tá aí também o nome do nosso podcast. Humanamente, né? Humanamente, assim, o que é que atributos que geram em nós, né, a condição humana e a questão do social, né? O ser humano como um ser social, isso é base, inclusive no sentido de essa capacidade de conexão e da forma de conexão como um atributo básico, inclusive de sobrevivência, né? Então, se a gente vai se ficando sozinho, isolado, isso vai causando questões, né? Bem mais. A história e a ciência já mostram, a gente morre, né? Uhum. Eu não vou trazer de novo, né? Que já trouxe vários exemplos históricos de é, pesquisas e intentos nesse sentido, mas o resumo da ópera é esse: um bebê sem vínculo morre, as pessoas sem Uhum. vínculo adoecem e morrem, né? Sim, tem a famosa pesquisa de Harvard, né? Que, né? Também, As também. pesquisas comprovam, né? Que a qualidade das relações. E eu acho que a gente até já comentou em algum das nossas conversas aqui sobre o filme Na Natureza Selvagem, né? Que Uhum.
que o rapaz quer ficar na natureza, e aí ele entende que a natureza é ele ir pro meio do mato, assim, lá no Alasca e tal. E aí ele vive toda uma trajetória de muitos contatos que poderiam se desenvolver como vínculos e laços mais profundos, mas ele vai abrindo mão porque ele acha que tem que voltar na natureza, né? E aí quando ele chega lá, ele vê que na verdade, né, a natureza humana é de estar junto, né? Tanto que tem a frase que ele coloca que é felicidade não é felicidade se não é compartilhada. Então, e aí entra, né, dentro desse universo assim de elementos para nos confirmar, né, isso que a gente tem conversado, né? Tanto como dados, como experiências, vivências, né, que mostram que existe uma necessidade, né? Inclusive hoje eu tenho e aí aquela coisa do algoritmo, né? Começam a vir um monte de notícias e coisas pra gente das coisas que nos interessam, né? Aí parece que o mundo todo O tá do mundo jeito, todo tá, mas não é, tá? Então, assim, esse é bem importante. Não é o tá mundo todo inteiro, mundo tá? falando a Não é todo respeito. mundo falando. Mas ainda assim, né? Começam a vir, o pessoal tem falado muito, assim, da coisa, né? Do retorno da coisa vintage, né? Assim, que Uhum. esses dias eu vi uma reportagem agora que os geração Z agora estão com voltaram aquele hábito de ir comprar no Ir pro shopping, shopping, ir compra pro shopping. presencial. As nossas gerações, minha e tua, é que continuam No no online. e-commerce. Eu li É, essa aí. Aham. é. E aí, então assim, tem essa coisa assim e que eu acho que todas as gerações têm uma fase assim de voltar, né, numa estética e num estilo de uma geração anterior. Eu acho que possivelmente se a gente pesquisar aí vão ter coisas de comportamento que mostram isso, né? Mas também mostra essa necessidade, né, de porque tem isso, você vai numa loja presencial, você vai ter que interagir com o ser humano, né? Uhum. Uhum. E a compra online você não interage com ninguém. No máximo com alguém que você fala no WhatsApp, ou possivelmente uma inteligência artificial te respondendo, né? Que é um dos grandes pontos da inteligência artificial, como é que eu vou dizer, no momento que nós estamos vivendo em relação à inteligência artificial agora, né? Porque essa tecnologia já estava por aí imersa, né? A grande questão agora, desde chat GPT para frente, é a questão da linguagem natural. Esse é o Uhum. que gera Uhum. essa sensação de que você está interagindo com um outro ser humano, né? Porque Uhum. isso é essa, digamos assim, é a camada mais externa da coisa que agora tá, que gera essa sensação e aí permite uma interação mais fluida. Quer dizer, eu não preciso saber dos códigos, eu não preciso saber, sei lá. Eu consigo conversar, né? Eu posso ter uma Uhum. relação de conversa. E isso é o que, digamos assim, diferencia a inteligência artificial e que mostra como a capacidade de conversar tem 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 valor, né? Então, não sei mais por que eu entrei nesse assunto. Então, agora, se você quiser falar. Tava te aguardando para retomar um pouquinho a ideia Volta, então. do ponto Acontece. do nosso podcast. Não, mas é ótimo, né? Essas reflexões são fundamentais no momento que a gente está vivendo. É, Reflexões e divagações. e divagações. Tem uma ideia, né? Sempre me chamou muito a atenção porque que todos os filósofos praticamente têm livros falando sobre amizade, né? Eu lembro de uma época ir atrás disso e pesquisar, né? E é interessante porque com o Desplug isso tem começado a fazer mais sentido, né? Essa amizade como amizade como um elemento essencial da vida boa, como dizia Aristóteles, né?
E aí, isso se conecta muito com a proposta do Desplug, no sentido de que a gente não está propondo um boicote à tecnologia, né? Senão, né, desplugar-se um pouco da tecnologia para voltar a reaprender, né, para aprender novamente a se conectar de forma natural com outros seres humanos, né? E aí talvez o sentido das coisas não esteja na atividade que a gente vai fazer em si, mas na possibilidade de compartilhar, né? Essa possibilidade que ela carrega de compartilhar. Então, quando a gente fala, né, quando a gente traz essa ideia, ponto central aí do nosso episódio de hoje, né? De que e se tudo que a gente fizesse fosse uma grande desculpa para estar junto, né? É muito mais uma mudança de ponto de vista, né? Então, por exemplo, Aline e Jerusa, né? Elas estão montando uma empresa, fazendo um podcast, né? Ou isso é uma desculpa para elas estarem juntas, se conhecerem mais, se aprofundarem mais, gerarem cada vez mais vínculo, falar de temas que estimulam, que as estimulam e que podem, quem sabe, ajudar outras pessoas, né? Então, assim, na prática, não muda muita coisa, mas Uhum. muda a forma como você vive tudo isso, né? Eu vou pro trabalho, alguém que esteja ouvindo pode dizer assim, tá, mas eu vou pro trabalho porque eu vou pro trabalho, porque eu tenho que me sustentar e deu. E eu nem gosto tanto do meu trabalho, mas também, né? É uma coisa que eu faço e tá bom e me dá um bom retorno. Tá bem? Essa é uma forma de encarar. Mas e se você encarasse como um experimento, como uma forma, né, de estar junto, de conhecer pessoas, de compartilhar? Você falava uma coisa esses dias, uma coisa muito interessante, né? É, ao invés de eu ir tomar um cafezinho para dar aquele Ctrl Alt Del, né, no trabalho, ao invés de eu ir tomar um café sozinho, por que não, ou com o celular, por que não deixo o celular na mesa e tomo café com um colega, né? Ao invés de ir almoçar reclamando do chefe, ficar reclamando do chefe, por que não usar esse tempo para compartilhar uma história, para contar a história de vida, para se interessar mais pelos outros, né? Ou Sim. que seja para ler um livro, para algo que vá de alguma forma te aprofundar, né? Sair um pouquinho da superfície. Então, acho que é muito mais um modo de olhar, de estar no mundo diferente, né? Do Uhum. que, de fato, fazer uma grande revolução e a partir de agora, né? Vamos jogar tudo É, fora. vamos voltar no tempo da pedra, dos papiros. Tempo da pedra. E disso que você estava falando, tem uma coisa que, da minha experiência profissional, assim, eu lembro que uma vez eu estava conversando com alguém e aí me perguntou assim, tá, mas, assim, quais foram os lugares, assim, o que que você busca, né, quando vai procurar um lugar para trabalhar e tal? Eu disse, olha, minha experiência é que não interessa o que a gente está fazendo, se as pessoas são legais, a coisa. Se a gente Coisa consegue vai. gerar, se a gente consegue gerar uma boa dinâmica de interação, o que acontece, claro, é que quando, e hoje inclusive tem essas, agora NR1, tal, questão de saúde mental, né, nas empresas, e aí a gente vai ver que, na verdade, a questão, vai ver não, né, vamos lá, talvez aprofundando isso, né, e olhando com calma, a gente vai ver que tem a ver com uma qualidade das relações, ou a falta de qualidade nas relações nesse ambiente, né? E eu sou muito assim, quando vou assim num lugar, ser atendida, formada em administração, né? Então tá sempre olhando assim como é que as coisas são feitas. É meio os processos, mas uma das coisas que eu gosto de observar é a interação entre as pessoas que trabalham. Então, se você vai numa cafeteria, você vai num restaurante, você vai no, sei lá, num supermercado, e aí você observa a maneira como as pessoas interagem, as pessoas que trabalham interagem. Você já percebe assim como é que é a qualidade do ambiente. Então, tem um lugar, por exemplo, perto da minha casa aqui que eu vou almoçar às vezes, dois lugares. E é muito interessante porque
na interação entre as pessoas do trabalho, às vezes está ali o próprio dono, que é uma padaria que a gente vai almoçar, está o próprio dono ali, o gerente, mas você vê que a interação entre eles é uma interação de qualidade, assim. E as pessoas são muito gentis atendendo a gente, então é um ambiente muito assim, muito bom, né? Tem um outro lugar também que a gente almoça aqui perto, e aí a gente foi almoçar lá no último sábado, eu acho. E aí eu fico observando, assim, né, observadora do comportamento humano. E aí tinha uma das atendentes, né? Que vários dos outros atendentes vinham e abraçavam ela e perguntavam se estava tudo bem. Então, aparentemente, deve ter tido algum evento, né, significativo de alguma ordem. Mas você vê assim essa qualidade e aí na interação dessas pessoas, por exemplo, comigo que sou a cliente, também tem uma qualidade. Então, existe assim efetivamente um aspecto disso que você está falando que é a qualidade das relações e o que isso gera na qualidade de vida das pessoas que estão ali naquele contexto, né? Você falou de 9 horas no celular, né? 9 horas online. Sei lá, às vezes as pessoas passam 8, 10 horas no trabalho. Então, qual é a qualidade que tem aqui Uhum. nesse contexto e o que essa qualidade se reflete depois em coisas que aí, né, os administradores se interessam, né, que é a qualidade do atendimento, o resultado da Uhum. empresa, etc, etc. Então, para mim, assim, tem um aspecto da minha experiência, né, e se me perguntam assim, os melhores lugares que você já trabalhou, eram lugares em que as relações tinham qualidade e que tinham algo, não sei que adjetivo utilizar, mas tinham algo de riqueza, sabe? As relações me enriqueciam. Seja porque Uhum. eram pessoas diferentes de mim e aí traziam perspectivas diferentes, seja porque eram pessoas que gostavam de compartilhar conhecimento e aí a gente tinha momentos como a gente estava falando, né? Em vez de só pro cafezinho, Então, o que porque você está falando é que era um foco no humano. Era um é, foco, não né? é, digamos assim, é a relação humana como uma estrutura que tá por trás de tudo, né? Assim, ó, a Uhum. qualidade disso por trás de tudo. Eu lembro quando eu era no início da carreira lá, eu trabalhei numa agência de computação gráfica. Fazia animação, mas isso assim, literalmente final do século passado. E, e eu lembro que era um ambiente, assim, era uma empresa pequena, né? Imagina, não era nada assim, né? Assim, o Toy Story tinha sido recém-feito o primeiro filme, né? E aí tinha, assim, a gente tinha momentos, por exemplo, que o dono da empresa, né? Ele dava aula para nós de história da animação. Então a gente tinha um momento, assim, momentos de convivência. E isso gerava uma qualidade, assim, né? De uma experiência. Tanto que é uma experiência que eu guardo com muito carinho. Né? E se eu vou resgatando, né, vão tendo essas referências, né, dessa qualidade, de coisas Uhum. que o humano ele é uma premissa, eu diria. Não é nem o foco, ele é a Uhum. Uhum. premissa. É uma premissa que Uhum. está por trás da coisa. Uhum. E aí eu até um convite assim para a gente observar quando vai nos lugares, porque aí eu também, pelo contrário, observo às vezes lugares em que você vai e você é mal atendido, você observa a relação entre as pessoas não é boa. Uhum. Ou às vezes, assim, eu já tive também num outro local que a gente ia com frequência, que você vai e é sempre legal. E tem um dia que não tá legal, você olha, tem alguém lá que tá, que tá perturbando a dinâmica humana, sei Uhum. lá, né? Às vezes alguém que veio fazer, sei lá, verificar alguma coisa, enfim, né? E aí você Ma- é perceptível, né? Uhum. Que aquela perturbação na qualidade das relações se reflete na maneira, inclusive, como as pessoas interagem, né? Com o público, com Uhum. quem elas estão recebendo, né?
Então é um Em- ponto assim, né, de a gente olhar para essa qualidade, né? E aí não é só olhar pro, mas quem tem que promover isso, sei lá, é o chefe, não, é porque essa qualidade também depende da qualidade que a gente coloca, né? Do que cada um de nós vai trazendo e vai colocando, né? Vai se dispondo, né? Se dispondo a poder despertar isso e trazer, né, essas possibilidades. Esse ponto que tu traz, né, do humano como premissa, isso é algo que a gente está propondo, no fim das contas, né, com esse movimento também do desplug. Ou seja, a gente não está tratando da tecnologia como algo central, ao mesmo tempo que a gente pode usar a tecnologia com um propósito de nos conectarmos, né? Mas o que a gente tem visto hoje é a necessidade de fazer o caminho inverso, né? Desconectar um pouquinho, desplugar um pouquinho da tecnologia para que a gente possa novamente reaprender a estar de forma natural. Então, eu acho que esse argumento da premissa ser o ser humano, né? A relação humana é a premissa, é o que embasa, inclusive, os eventos que a gente promove, né? Com o Desplug, que é isso, a ideia é essa, né? É abrir um espaço, é oferecer um espaço onde as pessoas possam se dar ao luxo, né, de não estar com pressa, de não estar respondendo WhatsApp, de não estar com o celular, para voltar a experimentar, né, essa naturalidade da relação. Uhum. E esse é um caminho, né, que a gente tem proposto. Abrir o espaço. Acho que se alguém aqui nos perguntasse, né, mas por onde eu começo? Acho que o começo seria esse, né? É. Abrir espaço na mente para isso, abrir espaço na agenda, né? Abrir espaço para ter essas conversas sem pressa, ter esse espaço, né? Porque isso você vai, claro, né? Por um lado, a gente pode fazer essa mudança de foco que a gente comentou, e nas próprias atividades do dia a dia já inserir essa premissa e esse enfoque diferente, mas também deixar esse espaço de agenda mesmo, né? Aberto e dentro do coração também, por que não, né? Uhum. É, Porque não adianta ter o espaço na agenda, estar lá e não estar presente de coração e mente, né? é. Eu acho até te ouvindo falar, me vieram, assim, vem aquelas coisas, vem várias ideias, né? Então vou organizar elas por partes. A primeira delas é que quando você falou, né, de abrir um espaço, me veio assim a coisa da academia, né? Muitas vezes se fala hoje, tem essa coisa de ter muita academia e daí a gente tem que ter um horário para fazer exercício físico. E se fala, por quê? Porque a nossa forma de vida é muito sedentária. Antigamente, muito antigamente, existia uma forma de vida mais ativa, então não precisava de academia. Porque a forma de vida tinha como premissa a atividade, né? Como a gente está ficando cada vez mais sedentário, então eu preciso ter um lugar que eu vou lá para treinar o meu corpo, senão meu corpo vai ficar, né, travado. Então, de alguma maneira, assim, é quase como uma academia, né, Um que era algo que espaço, é um espaço, né, um lugar para eu treinar isso, né, as relações. para Uhum. para dizer assim, olha, eu quero ter isso e eu quero treinar e quero fazer, então tem esse ponto assim de puxa, abrir, né, um espaço. E aí quando você falar, me veio também a coisa de que criar um espaço, é um olhar, porque aí também às vezes tem as coisas que são programadas, né, e a gente está se propondo aqui a criar essas oportunidades, né, e criar atividades que tenham na sua dinâmica uma premissa do humano e do vínculo, né? E aí a coisa de que tudo é uma grande desculpa para a gente estar junto. Mas também a gente não perder as oportunidades que a gente tem no dia a dia, porque às vezes a gente tem momentos, né? Breves momentos que geram essa possibilidade e a gente
passa. É mais ou menos como o rapaz na natureza selvagem. Não, mas eu tenho que ir para lá e aí eu perco a oportunidade de viver aquilo que justamente eu estou buscando, né? Que é, na verdade, um pouco do que a história dele, né, vai trazer. E aí até esses dias a gente já comentou isso aqui, eu conversava com uma amiga, né, a gente falando, por exemplo, sobre experiências que acontecem às vezes com um motorista de Uber, né? Que você entra no Uber e puxa um assunto e aí você descobre que é uma pessoa, sei lá, esses tempos era um rapaz, eu não vou lembrar de que país era, mas assim, lutou numa guerra. E aí começa a Nossa, contar uma história assim, eu disse, meu Deus do céu. uma história incrível. E aí, sei lá, é 20 minutos aqui em São Paulo, às vezes, sei lá, 1 hora, né, que você tá dentro. E aí é interessante porque é uma outra experiência, né? É diferente de quando você entra e fica no seu celular, né? E a pessoa está dirigindo e fica aquela relação. E aí, tá bom, e talvez eu nunca mais vou ver aquela pessoa, mas tudo bem, é um ponto de conexão, né? É um momento de. E aí tem uma oportunidade a ser aproveitada, né? E aí a gente aprender essa coisa assim de puxar assunto, né? Conversar com as pessoas, né? Puxar, saber fazer perguntas, boas perguntas, né? O pessoal às vezes diz assim, tá, mas como é que faz? Sei lá, pergunta. Eu às vezes, eu sou muito curiosa. Eu quero saber tal coisa. A pessoa abre e começa a falar e aí você vai descobrir um universo, né? Todo um universo de possibilidades, de experiência de vida, de coisas que é muito distante de você e aí como eu estava falando antes, isso enriquece a gente, né? Enriquece a minha experiência de vida com a experiência do outro. E aí quer dizer, tem uma possibilidade, né, de experimentar isso. Então, acho que tem essa questão do espaço, só que esse espaço ele vai nos treinando num olhar, né? Um olhar de aproveitar as oportunidades, não perder as oportunidades de conhecer outro ser humano, né? Às vezes a gente pode ter É, surpresas muito surpreendentes. com certeza. E esse espaço não é necessariamente um espaço físico, ainda que muitas Uhum, vezes seja num espaço físico que a gente está propondo, né? Do pessoal que venha, porventura, participar aí dos eventos, mas é esse espaço nesse sentido, né? De abrir uma chance, porque a conexão ela não acontece sem esse espaço, né? Sem eu abrir, sem eu dar uma chance, sem eu apostar, disposto. tá Se não estou disposto. disposto. É uma Uhum, abertura, né? Inclusive, a gente tem tratado isso como um ato de coragem mesmo, né? Não que não tenha sido no passado, né? Antes da tecnologia. Você estar de alguma forma. Aí eu vou citar a Brené Brown, né? Que uhum, fala sobre. Ela até brinca nos vídeos, enfim, nas palestras dela, né? Que ela virou a mulher do TED da vulnerabilidade, né? uhum. Ela ficou conhecida como a mulher do TED da vulnerabilidade. Porque ela fala muito disso, né? Dessa disposição. Isso sempre foi difícil. Você querer se mostrar, você estar disposto O outro é sempre um espelho, né? O outro é sempre um espelho. Então, estar com o outro de verdade, abrir esses pontos para conexão, sempre exige, né? Uhum. Então, sempre foi um ato de coragem. Talvez hoje, mais do que nunca, por quê? Porque desaprendemos um pouco É. a estar juntos, né? E Então, talvez não só de coragem, mas de vencer a nossa preguiça mesmo, né? Porque às também. vezes é uma questão de estar com preguiça, né? É, Ah, não tô. como é que tu falou? É a ZC? ZC é a zona do conforto. ZC, a ZC. A gente vai. A gente tá na, tá, Gostei. tá na ZC. E é interessante, assim, tem assunto, né, pra gente desenvolver. Eu estudei agora nos últimas semanas aí para uma atividade profissional um pouco sobre comunicação não violenta. E aí você vai lá no cara que criou a comunicação não violenta, que era um cara que conseguia estabelecer relações humanas em situações assim, guerra, campo de refugiados, conflitos críticos, muito críticos.
E a comunicação não violenta foi uma técnica que ele desenvolveu para conseguir chegar nesse lugar da relação humana, mesmo com, às vezes, situações reais, concretas, né, de conflito, de violência, que geram um distanciamento tremendo. Né? E aí eu tenho que ter um recurso para conseguir chegar. E aí, assim, no nosso dia a dia, na maior parte do tempo, a gente não está em situações de guerra nem nada desse tipo, né? Ainda que às vezes os sons em torno pareçam, né? Porque deve estar, não sei se está pegando aqui, mas tem, estão destruindo alguma coisa. Mas a gente age como se estivesse, né? A gente está nessa É, aceleração de como se tivesse risco, perigo na floresta. é. E aí eu acho muito interessante, assim, porque eu assisti algumas entrevistas com ele, né? E ele vai contar de experiências, assim, e eu fico pensando, nossa, que maravilha, né? Alguém conseguir pegar uma situação tão crítica e gerar uma relação humana que é a base para conseguir resolver um conflito, nem resolver só o conflito, né, mas para resolver uma situação às vezes de sobrevivência, de situações assim que a gente nem imagina, né? É muito distante da nossa realidade. Então, eu penso sempre isso, né? Se o cara conseguiu fazer nesse contexto, se ele consegue fazer, poxa vida, dá para eu fazer no meu dia a dia, né? Assim, dá para eu fazer esse esforço para conseguir de alguma maneira estabelecer, né, essa. E aí tem isso que você falou, é um espaço na mente, né? É a gente abrir a possibilidade. Isso vai me dar esse olhar que me permite aí encontrando essas oportunidades, né? E a gente aí também vai treinando junto, né? Você vai perdendo o traquejo, a gente vai treinando, né? Como é que a Com gente faz? certeza. Vai resgatando os ensinamentos da raposa, né? Vai todo dia, um pouquinho, à distância, devagarzinho. E aí a coisa Gerando laço. vai se construindo. Com certeza. E falando em treino, né? Deixar um convite para todo mundo que está nos assistindo, né? Que hoje, né? Quem sabe, ao invés de compartilhar um post, compartilhar uma história. Vamos deixar esse convite aqui, né? Para que quem esteja assistindo, então, pense, né, numa história para compartilhar, algo que você tenha vivido, que você tenha presenciado e que você acha que, se compartilhado, pode ter valor para outro ser humano. Então, a gente vai deixar aqui esse desafio, a gente com certeza vai querer ouvir, né, o que que vocês, como Que foi essa histórias estão contando por experiência, aí? né? E Deixem não pode aqui ser. Ó, esse é pessoal do nos trabalho. Agora, comentários. como é que eu vou. Não pode ser uma história reclamando do trabalho, tá? Que é uma pegadinha. Não, eu tenho uma história aqui, e aí reclamando do trabalho. É, ó, Não, é uma história. uma história significativa que você acha que pode enriquecer o dia de outro ser humano, É. né? E compartilhar. A gente vai querer ouvir como foi essa experiência, né? E, claro, também já deixar o convite, porque essa foi uma introdução aí, né, dos valores desse movimento do Desplug, né? Acompanha a gente também no Instagram, tem vídeo do nosso manifesto, né? Conhecer um pouquinho mais esse movimento, mas sigam assistindo aqui o podcast que a gente vai aprofundar cada vez mais esses temas, tá? Você quer deixar alguma mensagem final, Jerusa? É um convite para a gente se abrir um pouco para a experiência da vida, para os outros seres humanos. Às vezes vão aparecer coisas que a gente não imaginava, né? Quando a gente tira a cara da caixinha do celular e olha para fora, de repente você captura alguma coisa que pode transformar, né? O seu dia ou quem sabe até a sua vida. Muito bom, muito bom. Até Então a tá, próxima. muito obrigada e até a próxima. Tchau.